A ansiedade é como um veneno silencioso. Ela não chega com um aviso claro. Ela se infiltra nas pequenas coisas, na espera por uma mensagem que não vem, na antecipação de um problema que talvez nunca aconteça, ou na necessidade desesperada de ter tudo sob controle. E foi nesse caos interno que eu me vi pela primeira vez encarando um buraco escuro. Um buraco de pensamentos que se repetiam sem fim, de medo do futuro, de culpa pelo passado e, principalmente, da sensação de não estar seguro em lugar nenhum, nem mesmo dentro da minha própria mente. Foi aí que o estoicismo apareceu. Não como uma filosofia distante ou acadêmica, mas como uma tábua de salvação que dizia: você está tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. A primeira frase que me atingiu como um soco e ao mesmo tempo como um abraço foi de Epicteto. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa ideia simples desmontou uma ilusão que eu carregava há anos. Grande parte da minha ansiedade vinha da tentativa constante de controlar o incontrolável. As atitudes dos outros, o ritmo da vida, o que já passou, o que ainda nem chegou. O estoicismo me ensinou que há apenas duas categorias de coisas no universo: as que dependem de mim e as que não dependem. Só isso. Esse filtro, aparentemente pequeno, começou a transformar tudo. Quando um pensamento ansioso surgia, eu perguntava: isso depende de mim? Se sim, eu agia. Se não, eu deixava ir. Parece fácil? Não é. É treino diário, constante, silencioso, mas libertador. A segunda frase veio de Marco Aurélio e me acompanhou durante semanas em que eu mal conseguia dormir. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Eu estava gastando minha energia tentando controlar eventos externos, enquanto minha mente desmoronava por dentro. Quando percebi que o meu verdadeiro campo de batalha era interno, tudo mudou. Foi nesse ponto que comecei a entender o que era força de verdade. Força não é estar bem o tempo todo, não é parecer invencível, é ter consciência da dor e ainda assim escolher agir com clareza. É respirar fundo no meio do caos e lembrar que o caos lá fora não precisa invadir o lado de dentro. Esses dois primeiros pensamentos estoicos se tornaram meu alicerce. Não porque eliminaram a ansiedade de forma mágica, mas porque me deram ferramentas para não ser dominado por ela. E foi com base neles que construí uma prática simples. Toda vez que um pensamento ansioso surgia, eu pausava, perguntava: isso depende de mim? Se sim, o que posso fazer agora com os recursos que tenho? Se não, posso deixar isso ir? E nesse ato algo acontecia. O coração desacelerava, a mente ganhava espaço, e eu saía do modo reativo e entrava no modo consciente. O terceiro pensamento que me libertou veio de Sêneca. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase me fez encarar uma verdade brutal. Grande parte do sofrimento que eu chamava de ansiedade não vinha de algo real, mas de uma construção mental constante, cenários catastróficos, falas que nunca existiram, fracassos que só aconteceram na minha cabeça. O estoicismo me ensinou a duvidar da minha própria mente, a perceber que o cérebro humano é uma fábrica de possibilidades e que muitas delas não merecem atenção. Hoje, sempre que um pensamento catastrófico aparece, eu encaro e digo: isso está acontecendo agora? Ou é só a minha mente em pânico? E 90% das vezes é só a mente. Não é real. É só ruído. A ansiedade se alimenta do futuro. O estoicismo me trouxe de volta ao agora. E não, isso não significa virar uma pedra. Os estoicos não eram frios. Eles apenas aprenderam a colocar cada pensamento em seu lugar. Foi isso que comecei a fazer. Classificar meus pensamentos. Separar o que era útil do que era exagero. O que era ação real do que era puro pânico mental. Nessa primeira etapa da jornada, percebi que eu não precisava me livrar da ansiedade como se fosse uma praga. Eu só precisava parar de alimentá-la. Esses três pensamentos se tornaram como âncoras no meio da tempestade. Só se preocupe com o que está sob seu controle. Sua mente é o seu território. Defenda-o. A maior parte do sofrimento é só imaginação. Com isso, minha respiração mudou, minha postura mudou. E aos poucos, minha vida começou a mudar também. Não porque eu estava finalmente no controle de tudo, mas porque aprendi a me controlar diante de tudo. No próximo episódio, vou compartilhar mais 2 pensamentos estoicos que me fizeram recuperar a clareza, inclusive em momentos em que eu pensei em desistir de tudo. São ideias simples, mas com o poder de mudar completamente o seu jeito de viver. Ótimo! Vamos continuar com a parte 2 do vídeo, 7 pensamentos estoicos que silenciaram minha ansiedade.
O texto segue com cerca de 1000 palavras, mantendo o tom emocional, reflexivo e pronto para a narração por IA. Parte 2. Quando a clareza se torna escudo. Na primeira parte, falamos sobre os 3 primeiros pensamentos que mudaram minha relação com a ansiedade. Focar apenas no que está sob meu controle, perceber que minha mente é o único território sobre o qual tenho poder, e entender que a maior parte do sofrimento é fruto da imaginação. Esses princípios abriram uma porta, mas ainda havia uma escuridão enorme dentro de mim. Um medo de fracassar, de ser esquecido, de não ser suficiente. E foi aí que o 4º pensamento estoico surgiu como um espelho cruel, mas necessário. Não é a morte que o homem deve temer, mas o medo de nunca começar a viver. Marco Aurélio. Quando li isso pela primeira vez, senti um aperto, porque percebi que a ansiedade que me travava era, no fundo, o reflexo do medo de viver de verdade. Eu passava tanto tempo tentando evitar o sofrimento, evitar o erro, evitar o julgamento, que estava adiando a vida. Ficava preso no planejamento perfeito, na preparação que nunca acabava, no e se der errado, no e se eu não for bom o bastante, e a vida passava. A ansiedade, às vezes, não é medo do que vai acontecer, é medo de se permitir arriscar. O estoicismo me mostrou que a vida não é sobre segurança total, é sobre coragem diante da incerteza. Marco Aurélio, como imperador, lidava diariamente com decisões que envolviam vida ou morte, guerras e traições. Mesmo assim, ele entendia que a única coisa insuportável era viver sem intenção. Eu aprendi com ele que se for para temer algo, tema chegar ao fim da vida sem ter vivido com verdade. E isso não significa se jogar no caos. Significa parar de esperar o momento ideal, de adiar sua liberdade, de depender do mundo estar em ordem para agir. Ansiedade é muitas vezes a paralisia do excesso de expectativa. E viver com filosofia é cortar isso na raiz. É agir com o que se tem, no tempo que se tem, do jeito que se pode. O 5º pensamento veio como um golpe ainda mais direto da boca de Epicteto. Não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida será tranquila. Essa frase parece simples, mas ela destrói a ansiedade na sua origem, porque o que mais alimenta o medo e o pânico é o desejo de que tudo aconteça do nosso jeito. A necessidade desesperada de controlar os resultados, de prever o comportamento das pessoas, de garantir que tudo sairá como planejado. Mas não vai. Nunca vai. O mundo não gira conforme nossas vontades. As pessoas não se comportam como esperamos. E os acontecimentos seguem o fluxo natural da vida, não do nosso ego. Quando comecei a praticar isso, minha vida interna mudou. Eu passei a aceitar o que vinha, não como derrota, mas como matéria-prima. O plano deu errado. Ok. O que posso aprender com isso? A pessoa me deixou? Ok. O que essa ausência está me ensinando sobre mim? O resultado não veio? Tudo bem. O esforço ainda valeu e talvez tenha me preparado para algo que ainda não consigo ver. Isso não é resignação. É sabedoria. É agir com intenção, mas sem apego. É se comprometer com o processo e não com a ilusão de controle. Essa ideia me libertou de noites em claro, de crises antes de entrevistas, de explosões internas por medo do futuro. Ela me ensinou a andar com leveza, mesmo em caminhos difíceis, porque quando você solta o controle, você segura a liberdade, e com ela vem a paz. Esses 2 pensamentos foram cruciais para lidar com a ansiedade mais profunda, aquela que nasce do medo de viver e da frustração de não controlar o mundo. Eles me fizeram perceber que a vida é uma dança entre ação e aceitação, entre coragem e humildade, entre presença e entrega, e, acima de tudo, entre escolher agir com firmeza e deixar o que não depende de mim seguir seu curso. A ansiedade quer que você lute contra o mundo, o estoicismo quer que você encontre clareza dentro de si. E foi aí que entendi. Viver com leveza é um ato de coragem. É parar de tentar vencer tudo e começar a caminhar com dignidade, mesmo quando tudo parece incerto. No próximo episódio, eu vou te mostrar os 2 últimos pensamentos estoicos que completaram essa jornada. Ideias que não só silenciaram minha ansiedade, mas me ensinaram a construir uma mente firme, mesmo diante da dor. Até aqui, falamos sobre 5 pensamentos estoicos que me libertaram de crises de ansiedade, pânico e confusão mental. Mas havia algo que ainda me assombrava, a sensação de injustiça. Por mais que eu tentasse controlar minha mente, por mais que eu praticasse aceitação, em certos momentos tudo voltava. A revolta, o sentimento de impotência, a raiva disfarçada de tristeza. O mundo nem sempre é justo.
Pessoas boas sofrem, planos bem-intencionados fracassam, quem você ajuda pode te trair, e às vezes não importa o quanto você tente, as coisas simplesmente não funcionam. Foi nesse estado que eu me encontrei certa noite, encarando o teto no escuro, tentando entender por que fazer tudo certo ainda doía tanto. E então, li o sexto pensamento que me marcou profundamente, mais uma vez de Marco Aurélio: aceite tudo o que vier amarrado ao fio da vida. Essa frase me paralisou, ela me fez perceber o que eu não queria admitir, que a vida vem com sombras, e que a tentativa de apagá-las só gera mais sofrimento. Esse pensamento não é sobre desistência, é sobre maturidade. É sobre entender que o universo não gira ao redor das nossas vontades e que até a dor tem seu lugar no processo de crescimento. Quando comecei a aceitar tudo o que vinha como parte do fio invisível da vida, eu deixei de lutar contra a corrente. Comecei a nadar junto, com consciência. Não para ser passivo, mas para ser sábio. A revolta desgasta, a aceitação empodera. E não confunda a aceitação com resignação. Aceitar é reconhecer o que está posto, e ainda assim agir com virtude. Foi aí que minha ansiedade começou a diminuir, porque a maior parte dela era resistência. Era grito interno dizendo, isso não devia estar acontecendo. Mas a realidade não escuta gritos, ela apenas é. E cabe a nós decidir o que vamos fazer com o que ela traz. Esse sexto pensamento me ensinou a não exigir do mundo uma perfeição que ele nunca prometeu. E me ensinou também que minha paz não precisa ser sequestrada por imprevistos, erros alheios ou rejeições. A última ideia estoica que me marcou, e que fecha esse conjunto de 7 pensamentos, veio de Epicteto. É simples, mas direta como uma flecha. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase é a espinha dorsal do estoicismo. Ela me fez entender que a ansiedade não nasce do que acontece, mas do significado que eu dou ao que acontece. Se alguém me ignora, e eu interpreto isso como rejeição, abandono ou humilhação, é essa interpretação que causa sofrimento, e não o fato em si. Se um plano falha, e eu digo para mim mesmo que sou um inútil, é esse julgamento que fere, e não o fracasso. Nossa mente cria histórias, e o estoicismo ensina a questioná-las. Quando comecei a observar meus pensamentos como opiniões, e não como verdades, a ansiedade perdeu força, porque percebi que eu podia escolher outra narrativa. Se a mente me dizia, você está perdendo tempo, eu respondia, ou estou me preparando. Se dizia, você foi rejeitado porque não é bom o bastante, eu pensava, ou porque essa pessoa não está pronta para o que eu sou. Isso não é auto-engano, é sabedoria. É escolher narrativas que constroem em vez de destruir, que fortalecem em vez de afundar. É assumir o comando da própria mente e parar de ser refém do primeiro pensamento negativo que aparece. Essa sétima ideia me ensinou que tudo pode mudar, quando muda a forma como você interpreta o que está diante de você. Ao unir esses 7 pensamentos, a transformação foi inevitável. Eu parei de tentar controlar o incontrolável. Aprendi a agir sobre o que depende de mim. Enxerguei que a maior parte da dor está na minha imaginação. Descobri que viver é mais importante que planejar a vida perfeita. Aceitei que os eventos seguem o curso que devem seguir e que posso fluir com eles. Entendi que até a dor tem seu papel no meu amadurecimento. E, principalmente, compreendi que a opinião que eu tenho sobre as coisas pode ser reformulada, sempre. Essas não são fórmulas mágicas, são práticas diárias, são exercícios de presença, são posturas diante da vida. E quanto mais você treina, mais firme você se torna, mesmo quando tudo à sua volta continua instável. Na parte final, eu vou reunir todos esses pensamentos em um último convite. Como usar o estoicismo para construir uma mente tranquila em um mundo agitado. É onde tudo se encaixa. É onde você aprende não só a silenciar a ansiedade, mas a andar com firmeza, mesmo quando ela tenta gritar. Chegamos ao fim dessa jornada, e agora é hora de costurar tudo. 7 pensamentos estoicos que, juntos, não apenas silenciaram a minha ansiedade, mas me ensinaram a viver com um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Talvez você tenha começado esse vídeo buscando um alívio, uma fórmula, uma saída, mas o estoicismo não oferece fuga, ele oferece clareza, ele não remove o peso do mundo, ele te fortalece para carregá-lo. E essa diferença muda tudo. Vamos recapitular. O primeiro pensamento me ensinou a distinguir entre o que está sob meu controle e o que não está.
Isso foi como um corte cirúrgico na raiz da ansiedade, porque me mostrou que parte da minha dor vinha da tentativa inútil de controlar o incontrolável. O segundo me lembrou que eu tenho poder sobre minha mente, e não sobre os eventos. Essa ideia colocou a responsabilidade de volta nas minhas mãos. Se eu me sinto preso, sou eu quem está segurando as correntes. O terceiro me despertou para o fato de que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você ficou acordado à noite, sofrendo por algo que nem aconteceu? Pois é, o quarto pensamento, aquele que diz para não temer a morte, mas sim nunca ter começado a viver, me empurrou para a ação. Me lembrou que a ansiedade é muitas vezes um disfarce do medo de viver de verdade, e que o antídoto é coragem. O quinto ensinamento foi brutalmente simples. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como devem acontecer. Essa aceitação ativa me tirou do modo reativo e me colocou no modo consciente. O sexto me ensinou a aceitar tudo que vem amarrado ao fio da vida, a compreender que até a dor tem seu lugar e que a maturidade está em continuar, mesmo sem garantias. E por fim, o sétimo pensamento me lembrou que não são os fatos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Essa ideia colocou uma chave na minha mão, a possibilidade de reescrever a narrativa. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa se tornar uma rocha sem sentimentos. Você pode sentir tudo, pode chorar, pode tremer, pode ter medo, mas você não precisa ser definido por isso. O estoicismo não quer te transformar em um ser frio. Ele quer te transformar em alguém firme, alguém que mesmo em meio à tempestade, sabe onde estão seus pés. Alguém que mesmo quando a mente quer correr, escolhe ficar presente, respirar e agir com virtude. Porque no fim tudo se resume a isso. Como você age mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade interna, aquela que não depende de calmarias externas. E é por isso que os estoicos chamavam a mente treinada de uma fortaleza, porque ela não se dobra com o primeiro vento, ela observa, ela responde, ela não reage por impulso. Se você sofre com ansiedade, com pensamentos acelerados, com a sensação de que está sempre em alerta, saiba disso, você não está quebrado, você está apenas desconectado da sua força natural. E essa força está aí, adormecida, só esperando você se lembrar. Comece com uma única pergunta: isso depende de mim? Depois respire, haja no que pode, solte o que não pode, e repita. É simples? Não, mas é real, e o real cura. Os 7 pensamentos estoicos que compartilhei aqui não são teorias, são práticas, são âncoras, são convites. Convites para que você comece a construir todos os dias uma mente que não se dobra ao medo, mas que dança com ele, até que ele perca o ritmo. E se tudo parecer demais, lembre-se, você não precisa vencer a ansiedade em um dia. Só precisa escolher agora o próximo passo com clareza. E esse passo já é liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem precisa. Porque às vezes uma única frase pode abrir uma janela onde só existia escuridão.